Em mais uma videoaula da nossa disciplina de elaboração e análise de projetos. Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento da comunicação, que é um recurso importantíssimo não só no gerenciamento de projetos, mas em qualquer outra atividade que a gente vá realizar. É inerente ao relacionamento e à sobrevivência e à convivência na sociedade, o processo de comunicação está ali o tempo todo permeando essas relações. E quando a gente traz isso para o universo do gerenciamento de projetos, ele adquire uma importância adicional, porque a gente tem muitas vezes equipes multidisciplinares, volumosas, numerosas, executando diversas atividades em diversos locais distintos, e um processo de comunicação bem feito é essencial para que a gente consiga ter sucesso no nosso desempenho de projetos, nas nossas entregas dos projetos. Então, vamos entender um pouquinho melhor como que se processa isso daí. E aí, curiosamente, né, essa é a primeira videoaula que eu faço depois que a minha avó faleceu. E aí, quando eu estava buscando uma imagem para colocar aqui nessa videoaula que falasse sobre comunicação, eu encontrei essa imagem aqui da avó com o netinho, né? E aí vocês estão vendo que ele está com o notebook ali na frente, mas eu acho que essa imagem ilustra bem o que a gente quer dizer quando a gente fala de comunicação, né? Ela suplanta o mecanismo que nós estamos utilizando, no caso o computador, como está ali na foto, e como eu estou utilizando agora para falar contigo nessa videoaula. A comunicação é um ato humano, e que usa de diferentes instrumentos para se realizar, mas essencialmente trata-se do relacionamento de um ser humano com o outro. E é disso que a gente está falando quando a gente diz que as pessoas precisam se comunicar bem, elas precisam se relacionar bem com as outras pessoas, utilizando ou não um meio digital. Então, comunicar-se bem é tudo em qualquer momento que a gente possa imaginar das nossas vidas. E aí, nesse sentido, vamos pensar um pouco o que significa o processo de gerenciamento de comunicação dentro do escopo do gerenciamento de projetos. Eu vou dizer que o gerenciamento de comunicação significa realizar todas as operações necessárias para que a gente consiga, de alguma forma, assegurar que as informações que são inerentes ou geradas ou desenvolvidas no projeto, elas sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas e monitoradas de maneira oportuna e apropriada. Resumindo tudo isso, que todas as informações elas tenham seu bom uso diante do gerenciamento de projetos. E usar bem a informação é fazer o quê? Fazer com que essa informação ela seja capaz de viabilizar os objetivos do projeto, sejam eles quais forem, mas que sempre no final vão resultar na entrega final e também nas entregas intermediárias. Então, o bom gerenciamento da informação consiste em fazê-la útil, fazê-la cumprir o seu papel dentro de um projeto. E aí, deixa eu tirar minha imagem daqui para não atrapalhar muito. A gente tem algumas atividades que são inerentes e que compõem o processo de gerenciamento das comunicações em um projeto. Essas atividades, elas começam pelo planejamento, né, de comunicação. Então, é pensar quais são as ações de comunicação que deverão ser realizadas, quando deverão ser realizadas, a que tempo deverão ser realizadas. Depois, o gerenciamento propriamente dito da comunicação, que é você pegar ali o plano e botá-lo em execução, botá-lo na prática, ou seja, você criar as informações, coletar, distribuir, armazenar, recuperar, dispor essas informações para as pessoas. E um terceiro momento, que é o controle das comunicações, que é quando você monitora, você acompanha todo esse processo comunicacional dentro do projeto para verificar se ele está ocorrendo da forma adequada, se não tem nenhum tipo de ruído, se não tem nenhum tipo de falha nesse processo de comunicação. Então, pensar em gerenciamento de comunicações é pensar nisso. Primeiro planejar, depois fazer acontecer e aí você efetuar o controle destes processos comunicacionais que estão sendo rodados aí dentro do seu projeto. Lembrando que, assim como processos como de integração e gerenciamento de escopo,
o gerenciamento das comunicações tem que acontecer ao longo do projeto inteiro. E não é só uma pequena parte, nem só no início, nem só no meio, nem só no final, mas durante o projeto inteiro. Porque desde o início do projeto, você tem informações rolando ali na mão das pessoas. Então, é uma preocupação que o gerente de projeto precisa ter ali foco durante todo o período, durante todo o ciclo de vida do projeto. Bom, a gente precisa entender como que essa comunicação ela se realiza. Então, eu acho que, primeiro, pensar no que significa comunicar. Comunicar significa tornar comum. O que significa tornar comum? Dizer para duas pessoas, né, a gente ter duas pessoas e essas pessoas terem uma informação em comum, ou seja, ter algo, né, que as una, que seja dividido, compartilhado entre elas em termos de informação. Então, pensando um pouco nisso, né, na maneira com a qual as pessoas dividem, compartilham as informações, a gente precisa pensar que dentro do escopo do projeto, essas comunicações podem acontecer de forma interna ou externa. O que é essa forma interna? É pensando na equipe de projeto mesmo. Todas as pessoas que estão envolvidas ali na organização e na execução das tarefas do projeto. Mas em algum momento, ou melhor, em vários momentos, o projeto também vai ter comunicação externa. Ou seja, a gente vai falar, por exemplo, com as partes interessadas, a gente vai falar com os stakeholders, a gente vai falar com fornecedores, com clientes, com a comunidade. Então, pensar que a comunicação ela tem essas dimensões interna e externa, eu acho que é um primeiro passo para a gente começar a distinguir um pouco as formas de se comunicar bem. Outra coisa importante, a comunicação ela pode ser formal e informal. Ela vai ser formal toda vez que você usar um meio institucional para que ela aconteça. Então, eu estou mandando um e-mail, né, do meu e-mail institucional para uma outra pessoa, eu estou escrevendo um formulário, estou mandando uma carta, estou fazendo uma reunião, né? Todos esses são meios de comunicações formais. Mas existe também a comunicação que se faz de maneira informal, que é aquele bate-papo lá do cafezinho, que é o encontro que você tem, de repente, fora do ambiente de trabalho. São maneiras que também são utilizadas para você transmitir informações e que também acontecem envolvendo o desenvolvimento de projetos. Antigamente a gente falava muito dessa coisa do, mas me manda por e-mail aí, né? Mas principalmente com essa questão da pandemia, eu acho que todos nós aprendemos um pouco a reutilizar essas ferramentas comunicacionais de uma forma diferente. Então, de repente, um grupo de mensagens, né? Um WhatsApp da vida que você utilizava com uma finalidade mais de exclusividade até pessoal, hoje ela é tida como meio de comunicação formal, desde que institucionalizado pela empresa. Então, entender quais são as formas que a empresa ou que a equipe de projeto definiu que são as comunicações formais é essencial para que a gente possa utilizá-las também. Lembrando que é sempre importante a gente fazer o registro das informações, e para isso a comunicação formal serve muito bem. Outra coisa importante, que a comunicação ocorre de maneira vertical e horizontal. Quando a gente está falando de maneira vertical, ela acontece entre os níveis hierárquicos de uma empresa. Então, a informação desce de uma empresa, não, né? Mas de um projeto. Mas trazendo isso para o universo da empresa também é a mesma coisa. Porque ela vai descer lá do gerente de projeto, vai vir ali para os seus coordenadores de área, depois para os seus analistas e todo o pessoal que está um pouco mais abaixo, digamos assim, na pirâmide hierárquica. E da forma horizontal, é a gente se comunicando com os nossos pares. É quando um aluno se comunica com outro aluno, um professor se comunica com outro professor, tá? Então, essas, digamos assim, direções da comunicação, para cima, para baixo, dos lados, para a esquerda, para a direita, também são interessantes a gente parar para pensar, porque todas elas vão inserir conflitos no processo comunicacional. A gente tem as comunicações oficiais e não oficiais. As comunicações oficiais são aquelas também que são emitidas pelas pessoas que têm autoridade e responsabilidade diante de um projeto. E as comunicações não oficiais são aquelas que acontecem por pessoas que não têm a autoridade e responsabilidade para emitir essas comunicações. Muitas vezes a gente sabe, né, que rola muita comunicação não oficial. Então, ou seja,
A pessoa que tinha a responsabilidade e a autoridade para falar alguma coisa não falou, mas tem alguém ali falando. Então, essa prática, digamos assim, muito popularmente conhecida como rádio peão, ela pode também, de alguma forma, ela precisa ser considerada e, inclusive, ela deve ser tratada dentro do gerenciamento de projetos, porque muitas vezes aquilo que está no não oficial, de fato, nem existe, muitas vezes é boato, né? Então precisa tomar cuidado com isso também. E a comunicação, ela pode também ser uma comunicação escrita, oral, verbal ou não verbal. Comunicação escrita, né? A gente tem ali o recurso da leitura para fazer o contato com a informação. Comunicação oral, como é isso que eu estou fazendo contigo agora, estou falando com você. A comunicação verbal, que utiliza dos recursos da língua, né? Então, quando eu falo, quando eu escrevo, e a comunicação não verbal, que utiliza de outros recursos que não necessariamente a língua escrita, né? A língua formal. Então, quando você, de repente, usa uma determinada roupa, quando você arruma o cabelo de um jeito, passa uma maquiagem, tudo isso contribui, usa um acessório, tudo isso contribui para a comunicação não verbal também. E até os gestos que você faz. Então, isso também é legal da gente parar para pensar um pouco. Então, assim, pensando agora na questão do planejamento da comunicação, o que a gente tem que se atentar? Como que a gente planeja as comunicações? A gente tem algumas perguntas-chave que eu acho que podem ser feitas aqui e que ajudam a pensar um pouco nessa parte inicial aí do gerenciamento de informação. E essas perguntas tratam desde que tipo de informação que a gente vai veicular, a quem vai veicular essa informação e como que a gente vai tratá-la, tá certo? Então, vamos lá. Quem precisa de quais informações e quem está autorizado a acessar? Pergunta clássica essa, hein? Eu acho que é fundamental para a gente começar a conversa aí. Outra perguntinha importante. Quando as informações serão necessárias? Porque não é todo momento que a gente vai utilizar todo tipo de informação. Onde as informações deverão estar armazenadas? Então, onde é que vai ficar guardado todo aquele conhecimento que está sendo ali gerado? Onde vai ser o repositório dessas informações? Em qual formato as informações devem ser armazenadas? Eu vou colocar isso no meio digital, no meio físico? Como é que eu vou acessar essas informações que tem a ver com as perguntas de baixo? Como as informações serão recuperadas? Eu vou conseguir acessar isso por um drive, por um repositório, por um e-mail? Não, vou ter que ir lá no arquivo, procurar no papel. São perguntas muito importantes para a gente pensar para começo de conversa aí, quando a gente fala de planejamento. E aí, fica, então, uma sugestão de um processo para você, de uma forma para você organizar o planejamento das comunicações, que é essa tabelinha que eu coloquei aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui nessa tabelinha? Na primeira coluna, a gente tem um processo, então a gente pode colocar aqui cada um dos processos que são inerentes ao projeto, por exemplo. A gente pode colocar aqui gerenciamento de pessoas, gerenciamento de escopo, gerenciamento de risco, enfim. Qual informação que eu preciso ter em cada um desses processos? E aí é natural que a gente tenha em cada processo várias informações. Então, a gente vai abrir várias linhas aí dentro dessa tabela, né? Pensa só que numa simples frase que a gente diz para uma outra pessoa, quanto conteúdo não tem lá? Então, fazer a descrição dessa informação é extremamente importante. E aí, você, depois de identificar cada uma das informações que vai circular dentro daquele processo, você vai preenchendo quem precisa de quais informações e quem está autorizado a acessar, quando as informações são necessárias, onde deverão ser armazenadas, qual formato e como elas poderão ser recuperadas. Observe que são aquelas perguntinhas que a gente fez lá no slide anterior. Então, eu acho que assim, organizar aquelas perguntas nesse quadro, né, esse instrumento vai facilitar bastante você pensar um pouco como que você deve organizar o seu processo comunicacional dentro de um projeto. Vou dar uma paradinha aqui, mas continuo na próxima parte aí da videoaula para a gente falar das outras questões relacionadas ao gerenciamento de comunicação, tá bom? Então, não vai embora, assista o restante da videoaula. Até!